Olá! Neste vídeo da série FGTS Digital na Prática, produzido pela Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, mostraremos na prática a forma mais rápida de declarar a base de cálculo da multa do FGTS por meio do módulo de remunerações para fins rescisórios. Primeiramente, vamos relembrar. As remunerações faltantes em decorrência do contrato de trabalho ter iniciado anteriormente a obrigatoriedade de prestação de informações periódicas ao E-Social, bem como em razão de não transmissão de eventos ao E-Social antes da vigência do FGTS Digital, poderão ser informadas ou modificadas diretamente no módulo Remunerações para fins rescisórios. Atenção! Remunerações de competências a partir da entrada em produção do FGTS Digital somente poderão ser editadas via transmissão de eventos periódicos ao E-Social. Esses dados são automaticamente internalizados no FGTS Digital. Então, vamos utilizar a importação de arquivo com layout pré-definido para importar as remunerações anteriores à entrada em produção do FGTS Digital, o que possibilitará o cálculo em lote da multa rescisória para vários trabalhadores. Para exemplificar, utilizaremos dados fictícios, tanto de empregador quanto de trabalhadores. Nesta simulação, a competência de entrada em produção do FGTS Digital foi definida como janeiro de 2023. Ou seja, neste exemplo, somente poderão ser importadas remunerações anteriores a janeiro de 2023. Utilizaremos essa funcionalidade para preenchermos o histórico de remunerações de 5 trabalhadores desligados, 3 empregados de diferentes categorias e 2 trabalhadores sem vínculo de emprego com direito a FGTS. Entre esses trabalhadores, há empregados que foram admitidos tanto antes como após a obrigatoriedade de declarações de eventos periódicos ao E-Social. O primeiro passo é transmitir os dados de desligamento ao E-Social. Essa informação não pode ser preenchida diretamente no FGTS Digital. Depois, é preciso gerar o arquivo em que conste as remunerações faltantes dos trabalhadores desligados. O arquivo possui um layout pré-definido e provavelmente o sistema de folha de pagamento que cada empregador utiliza passará a gerá-lo. De qualquer forma, vamos detalhar aqui os dados constantes do layout do arquivo simplificado para a recomposição do histórico do vínculo do trabalhador. O layout do arquivo é bem simples e já foi divulgado no portal do FGTS Digital e está disponível para consulta. Este é o arquivo que iremos importar. Ele está no layout definido pelo FGTS Digital. As linhas iniciadas por 1 identificam o trabalhador e as linhas iniciadas por 2 indicam as remunerações do trabalhador por competência. Vejam, as linhas iniciadas por 2 sempre estarão vinculadas ao trabalhador identificado imediatamente acima. Este arquivo possui as seguintes informações básicas. Nas linhas iniciadas por 1, de identificação do trabalhador, são informados o CNPJ básico, ou seja, com 8 posições, ou o CPF do empregador, o CPF do empregado desligado, a data de admissão, a matrícula informada ao E-Social e a categoria do trabalhador sem vínculo de emprego, se for o caso. Esse último campo não deve ser informado para as demais categorias. Nas linhas iniciadas por 2,
são informadas remunerações do trabalhador de acordo com a competência. Para isso, o empregador deve prestar as seguintes informações: a competência, a categoria, a remuneração base de cálculo do FGTS, a base de cálculo do 13º salário pago na competência, ou preencher o último campo com S, se não houver base para o FGTS na competência. Uma vez configurado o arquivo, no módulo Remunerações para fins rescisórios, na tela Gestão de histórico de remunerações, utilizaremos a opção de importar histórico de remunerações para vários trabalhadores. Em síntese, essa ferramenta é utilizada quando o usuário deseja trazer para o ambiente do FGTS Digital as informações de remuneração de vários trabalhadores ao mesmo tempo. Basta clicar em Importar. Nesse momento, o sistema apresenta as instruções para importação do arquivo. Antes de selecionar o arquivo para importar o histórico de remunerações de um ou mais empregados, vejamos as instruções. Sobre o layout. Os arquivos para upload têm layout pré-definido. Como mencionei anteriormente, provavelmente serão gerados por seu programa de folha de pagamento. Ao clicar aqui, o sistema direciona para a documentação técnica disponível no portal do FGTS Digital, que define o layout a ser utilizado e que já detalhamos aqui. Aqui a instrução sobre padrão monetário. É necessário que o padrão monetário, compreendido entre março a junho de 1994, seja em URV, já que os valores serão calculados considerando o URV. Os demais valores monetários devem também ser informados em moeda vigente na competência da ocorrência do fato gerador. Ou seja, na nossa simulação, seguimos a regra relacionada ao URV, pois temos empregados desligados que foram admitidos antes de 1994. Alerta sobre o cálculo automático do valor da multa do FGTS. Os trabalhadores com informação importada terão seus históricos e o valor da multa do FGTS calculados automaticamente, ainda que existam competências com remunerações ausentes. O empregador poderá acessar cada histórico individualmente e fazer as correções se necessário. Isso significa que, se no arquivo que vou importar faltar alguma remuneração, por exemplo, que não constava do meu sistema de folha de pagamento, poderei fazer as devidas correções e posteriormente calcular o valor da multa do FGTS. Sobre eventuais erros na importação, o sistema alerta. O empregador poderá informar remuneração de vários empregados no mesmo arquivo. Caso não seja observado o layout em qualquer das linhas, nenhum dado do arquivo será processado. O empregador terá que corrigi-lo e repetir a operação. Ou seja, somente serão importados dados se seguirmos rigorosamente o layout de importação. Por fim, a ferramenta apresenta duas opções de importação: importar para todos os trabalhadores contidos no arquivo ou importar apenas para trabalhadores com histórico de remunerações com status pendente. Marcando a primeira delas, os dados serão importados para todos os trabalhadores que estão listados no arquivo. Na segunda opção, haverá importação apenas dos dados para os trabalhadores que estão com status de remuneração pendente na tela Editar Histórico de Remunerações, que pode ser diferente do status mostrado na tela Gestão de Histórico de Remunerações. O objetivo de ter essas duas opções de importação é evitar que, ao efetuar importações para vários empregados simultaneamente,
sejam apagadas alterações que tenham sido feitas pelo empregador diretamente em cada histórico de remunerações. Quando selecionamos a opção Importar apenas para trabalhadores com histórico de remunerações com status pendentes, você terá certeza que o sistema não apagará nenhuma edição feita anteriormente, pois a importação não ocorrerá para aquele empregado cujo histórico de remunerações estava com status diferente de pendente. Nesse caso, se de fato você quer importar todos os dados constantes do arquivo, basta selecionar a opção Importar para todos os trabalhadores contidos no arquivo. No nosso exemplo, poderemos utilizar qualquer uma das opções, pois somente constam do arquivo 5 trabalhadores para os quais desejamos realizar a importação e o histórico deles está pendente na tela Editar históricos de remuneração. Por fim, deve-se selecionar o arquivo desejado, clicando no ícone Selecione o arquivo da tela de importação. O formato do arquivo deve ser do tipo .csv ou .txt, contendo até 5.000 linhas e ter um tamanho máximo de até 130 KB. Se uma dessas condições não for respeitada, o arquivo é rejeitado e a importação não ocorrerá. Agora, basta confirmar. O sistema apresenta um resumo dos dados importados. As informações de remuneração anteriores à implementação do FGTS Digital trazidas pelo arquivo serão incorporadas ao histórico de remunerações de cada empregado, substituindo as informações anteriormente existentes, com a indicação de origem arquivo. Considerando que a importação ocorreu com sucesso para todos os empregados, temos históricos de remunerações com os seguintes status: concluído completo. Isso ocorreu nos casos em que houve preenchimento integral de dados de todas as competências faltantes. Assim, o valor de indenização compensatória foi calculado a partir de todas as remunerações do vínculo. Concluído incompleto. Isso ocorreu nos casos em que, no arquivo, não constavam todas as remunerações faltantes, mas o valor da indenização compensatória foi calculado após a importação e enviado para a gestão de guias. Neste caso, poderemos realizar a conferência das remunerações faltantes e editá-las manualmente ou por meio da importação de um novo arquivo. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Até lá!